e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Meus irmãos, nós vamos submeter esse texto aqui a um tema, e o tema será o seguinte: não se preocupe tanto, se ocupe orando. Amém? Não se preocupe tanto, se ocupe orando. Então o desafio aqui hoje para nós é exatamente nós pensarmos e conversarmos sobre isso. A gente deveria se preocupar menos e orar mais, né? Portanto, ao invés de viver preocupados, nós deveríamos ter a preocupação em uma certa medida, porém a oração em uma medida muito maior. Por isso que eu escolhi esse tema: não se preocupe, se ocupe orando. O juiz dessa parábola proposta aqui por Jesus, possivelmente se trata de um juiz nomeado pelos romanos, como muitos juízes que existiam ali, que eram empossados ou que eram colocados na condição de juiz sobre a Palestina e que respondiam diretamente a Roma, ou eram subordinados aos romanos. Então, possivelmente fosse até alguém, tratasse até de alguém gentil, não fosse talvez sequer um judeu. E obviamente que estes homens, por deterem o poder e por estarem nessa condição, usando uma palavra dos nossos dias, empoderados, né? Eles faziam da maneira que eles queriam. E os moradores, as pessoas que dependiam do seu arbítrio, não tinham muitas coisas a fazer. Não tinha muita coisa que você pudesse fazer se ele estivesse agindo de forma injusta com você. Ele era uma instância superior e poderíamos até dizer que, em certa medida, a última instância. E não havia quem você pudesse recorrer, não havia quem você pudesse reclamar, você não podia contar com mais ninguém. Você dependia da boa vontade desse homem para resolver a sua demanda, né? Para resolver a sua questão. E obviamente que onde existe esse tipo de justiça, que pode ser corrompida, onde existe uma pessoa que detém o poder, que tem as leis na sua mão e que pode fazer das leis tanto o bem como o mal, e ele tem a percepção de que ao fazê-lo ninguém pode impedi-lo, mesmo que ele esteja fazendo o que é errado, isso dá para a pessoa uma sensação de que ele pode absolutamente tudo, sem ter que se explicar para ninguém e muito menos temer algum tipo de represália. Então, quando nós lemos esta parábola desta viúva persistente e insistente, a primeira coisa que nos chama a atenção aqui é como o povo sofre se ele tem um magistrado corrupto, não é? Como um povo vai padecer, como as pessoas que dependem desse juiz, que dependem dessa justiça, e portanto precisa ser justa, precisa ter equidade, precisa ser equilibrada, precisa ser distribuída para todos de uma maneira correta, de uma maneira igual, igualitária, sem favorecer, sem ser tendenciosa. Portanto, quando você vê que uma pessoa que ocupa uma posição dessa, um cargo desse, e que tem tanto poder centralizado nele, nas suas mãos,
Quando esta pessoa tem uma má índole, quando ele é um mau caráter, você percebe como as pessoas, mesmo ainda que sejam pessoas de bem, ficam debaixo da influência perniciosa desta pessoa. E o que você vai fazer? O que essa pobre mulher poderia fazer na situação que ela está? Ela é uma viúva. Isso já a coloca numa condição de desvantagem diante de todos que estão ali. Você compreende o que eu estou dizendo? Ela não tem um marido, ela não tem um esposo, ela é só, ela está solitária, ela está sozinha nessa. É a luta dela e mais ninguém. E nós estamos tratando aqui, não vamos perder isso, de foco. Nós estamos tratando aqui de uma sociedade que era extremamente patriarcal, que privilegiava em extremo a figura masculina em detrimento da figura feminina. A mulher não tinha muita condição de se mover dentro dessa sociedade, ela não tinha muita oportunidade, nenhuma mulher se destacava nessa sociedade, salvo o extraordinário. Mas, via de regra, as mulheres viviam numa condição terrível, subjugadas, por uma imposição daquela sociedade, que era uma sociedade patriarcal. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, nem dizendo que é certo, nem dizendo que é errado, apenas estou relatando para você como se comportavam as pessoas naquele tempo. Embora no nosso entendimento nós saibamos que Deus constituiu o seu reino quando Ele criou o homem e a mulher, Deus colocou uma certa ordem hierárquica, Então o homem, ele, apesar de ser tratado na Bíblia como a cabeça da mulher, isso não significa que o homem tenha o direito de usar dessa prerrogativa para oprimir a mulher. Na verdade, ela é sua ajudadora, ela é sua companheira, e a única coisa que difere é que cada um acaba trabalhando em um aspecto diferente. Só isso. Mas a Bíblia não diz que o homem é melhor do que a mulher ela é pior do que o homem. A Bíblia diz que o gênero masculino e o gênero feminino, e só existem esses dois, apesar da galera mimizenta, o gênero masculino e o gênero feminino, cada um ocupa uma função bem distinta e bem clara dentro da sociedade. E é por isso que nós estamos aqui até hoje. Se não tivesse sido assim, a humanidade já tinha talvez se extinto há muito tempo atrás. Então, meus amados, esta mulher, ela está numa condição difícil, ela está numa situação delicada, Quando a gente lê, embora nós saibamos que se trata de uma parábola, mas, obviamente, que isso deve ter acontecido naquele tempo, na vida de alguém. Alguma viúva deve ter passado por uma situação igual ou semelhante a essa, se ver diante de um juiz, de alguém que detém o poder através da lei, que está ali para ser justo, que está ali para fazer a lei, mas prefere usar o seu poder, usar a sua influência para benefício próprio ou para a sua própria autoafirmação. Ele quer mostrar talvez para ela, e o texto diz que esse juiz, ele não teme a Deus, ele não respeita os homens, e parece até que a gente está falando da magistratura atual, mas não é, nós estamos falando do tempo de Jesus. Ele não teme a Deus, ele não teme ao homem, então ele não teme a ninguém. E a pessoa que não teme a Deus e não respeita homem algum, obviamente, ele acaba se tornando um tirano, travestido de juiz. Então, meus amados irmãos, observe que ela está numa desvantagem tremenda. Por quê? Primeiro, ela não pode dar nenhum presentinho para ele. Se ela pudesse lhe dar eu vou contextualizar aqui só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Talvez se ela pudesse dar uma Land Rover para ele, uma Range Rover Evoque, talvez se ela pudesse, lhe dar um apartamento de frente para a praia, em Miami, em alguma coisa assim, talvez esse juiz aqui, esse juiz aqui, que nós estamos falando, talvez ele atendesse esta mulher e resolvesse então fazer aquilo que era justo na sua causa. Mas ela não tinha como lhe dar um presentinho, ela não tinha como lhe subornar, ela não tinha como pagar para que esse juiz
aqui da parábola, né, fizesse aquilo que era o correto. E olha, ela não está pedindo absolutamente nada, vocês entendem isso? Ela está pedindo apenas para ele o quê? Ela está dizendo para ele: faze-me justiça contra o meu adversário, eu só quero aquilo que é certo, né? Porque via de regra, para a gente ser feliz, a gente não tem exigências absurdas, né? A gente só quer aquilo que é essencial, que é necessário, que é importante para a nossa família estar bem, nossos filhos estarem bem, não é verdade? Para nós estarmos felizes, e a gente não tem assim sonhos absurdos. Alguns são mais sonhadores do que outros, mas a maioria das pessoas querem apenas a justiça social, querem apenas ter o dinheiro para poder comer, para poder se alimentar, para poder ter uma roupa que vestir, um carro para andar, que não precisa nem ser um carro de 300 mil reais, precisa ser pelo menos um carro razoável, que dê para atender as suas necessidades, quer ter uma casa aconchegante para morar. Então tudo que a gente quer é isso, não é um absurdo. Mas o problema é que a gente vê aqui no texto que às vezes existe um tipo de pessoa em um determinado lugar, que ocupa um determinado cargo, que torna isso impossível. E aqui é uma pessoa, mas em alguma situação, esta pessoa pode tornar isso impossível não apenas para uma pessoa, mas pode tornar até para uma nação inteira. Em alguma situação, estou falando hipoteticamente, claro. Então, meus amados irmãos, ela não tem também uma outra questão aqui interessante, ela não tem influência política. Esse juiz aqui, ele não depende de nenhum tráfico de influência dessa mulher. Ela não é uma mulher importante, ela não é uma política, ela não é uma governadora, ela não é uma senadora, ela não é uma deputada estadual, uma deputada federal, ela não tem condição de aprovar emendas, ela não pode fazer indicação para cargos públicos, ela não pode fazer nada disso. Então também ela não tem condição de entrar por esse caminho, né? Se ela fosse talvez aqui, e eu estou falando aqui, fazendo uma analogia, né? Obviamente, né? Porque nós sabemos que isso não acontece, mas talvez se ela fosse uma senadora, por exemplo, ela tivesse muito poder político, né? Ela tivesse, por exemplo, o poder de derrubar esse homem, de fazer alguma coisa para destituir esse homem injusto, perverso, maligno, que está causando tantos males a ela, mas não sabemos, pode ser que ele estivesse causando até males maiores a toda a população ali, né? Se ela fosse uma pessoa com esse poder e ela fizesse uso desse poder, talvez esse homem retrocedesse das suas decisões absurdas, mas ela não é, e ela não tem poder. E me parece que se tem alguém aqui no entorno dela que tem poder, talvez as pessoas não queriam ajudá-la, porque talvez tinham medo desse juiz, não queriam nenhum problema com esse homem tão poderoso, e pode ser por qualquer fator que a gente desconhece, não pode afirmar. Nós estamos apenas conjecturando aqui, meus amados, não é? Agora, o que ela faz diante de tudo isso? Vamos concordar que esse aqui é um quadro que eu estou pintando para você aqui, a janela que eu estou abrindo aqui e descortinando e mandando você olhar a paisagem, e a paisagem que eu estou mostrando para você aqui é desoladora. Não é verdade? Quando você olha para uma situação como essa e você vê que um homem com esse perfil, um homem com essas características, né, ele detém tanto poder na sua mão, e ao invés de ser um juiz bom, equilibrado, justo, e fazer apenas a justiça, né, tudo que ele precisava fazer era seguir, né, no caso aqui, eles não tinham uma constituição, mas eles tinham as leis, né, que estavam lá, as leis de Moisés e tudo mais, estabelecido, a lei romana. Tudo que ele podia fazer, no caso especificamente dele, se tratar aqui de um juiz que recebeu essa condição do Império Romano, tudo que ele deveria fazer era apenas interpretar a lei do Império Romano e aplicar. Não é? Ele não tinha que ficar falando, ele não tinha que ficar se expondo aqui, não havia necessidade dele vir a público e dar a sua opinião e dizer: olha, eu não temo a Deus, eu não respeito aos homens, essa viúva me molesta, essa viúva está me importunando, essa viúva está me incomodando, essa viúva está atrasando a minha vida, né? Não tinha necessidade dele vir a público e falar nada a público, porque ele não é uma pessoa nomeada para vir a público e dar declarações.
Ele é uma pessoa nomeada apenas para estar na sua condição de juiz e, portanto, fazer o quê? Justiça. Segundo o que está no papel, segundo a lei. Mas parece que a Bíblia está nos mostrando aqui um homem que se julga como se fosse um Deus, né? Que se julga como se fosse uma semidivindade. Ele se vê como alguém que tem que não apenas legislar, mas ele tem inclusive a competência para fazer aquilo que é errado e ninguém pode denunciá-lo. Nós não sabemos o que iria acontecer com esta mulher se ela denunciasse. Nós não sabemos o que poderia acontecer com outras pessoas aqui nessa sociedade, no capítulo 18 de Lucas, se atrevessem a se levantar contra esse juiz iníquo. Nós não imaginamos. Poderia ser que esse juiz talvez mandasse os seus capangas prenderem esta mulher, silenciar essa mulher, né? Talvez ele desse um despacho dizendo: olha, a partir de agora essa mulher está proibida de falar em praça pública contra mim. A partir de agora essa mulher está proibida de se posicionar contra a minha pessoa, porque o que ela pensa que ela é, não é, meus amados? Então o fato é que esta mulher, ela está numa situação terrível, porque ela está enfrentando um juiz extremamente abusivo. Mas, em vez de desistir de tudo, ela toma uma decisão muito importante. Ela resolve que ela vai importuná-lo. Ela resolve que ela vai incomodá-lo. Ela vai ficar no pé dele. Ela vai insistir. Ela vai cobrá-lo até que este lhe faça justiça. Então Jesus usa isso como pano de fundo para nos mostrar que nós não devemos desistir diante das adversidades da vida, por mais contrário que seja o quadro que nós estamos vendo diante de nós, por mais que a placa na tua frente indique para você que é contramão, que você não vai, que você não pode ir, né? Nós não devemos nos desanimar, porque sempre existe um outro caminho para a gente chegar lá. E é interessante que a palavra desistir aqui no grego, eu não vou falar a palavra no grego aqui, porque, como dizem os italianos, malemar eu sei falar português, né? Mas a palavra aqui no grego, ela traz assim, um conteúdo muito interessante de nós observarmos, porque desistir aqui, ou não desanimar, né, ou não esmorecer, significa não permitir, ou melhor, não desistir significa não permitir que nós estejamos com a nossa mente cheia de maus pensamentos. Então o que nós temos aqui diante de nós é uma propositura que vai dizer para mim e para você o seguinte: olha, cuidado, porque você precisa aprender a se preocupar menos e a orar mais. Não se preocupe tanto, se ocupe orando, porque a preocupação vai encher a sua mente de maus pensamentos, não é? Vai tomar conta da sua mente com maus pensamentos, e você vai começar a cultivar maus pensamentos que vão dizer para você o tempo inteiro que o pior que poderia acontecer, vai acontecer na sua vida. E a preocupação, quando ela começa a surgir, ela é como a nascente de um rio. Quando ela começa, ela é pequena. Sabe a nascente do rio, que começa aquela fonte de água do rio? Um fiozinho de água. Então a preocupação, ela começa assim. Ela é um fio de água, pequeno, na nossa mente. Aí depois, se você continua se preocupando, esse fio de dúvida, de preocupação, ele começa a se alargar cada vez mais e se avolumar na sua mente. Se você não interrompe esse fluxo que está nascendo, esse ímpeto que vem vindo de maus pensamentos, você não interrompe isso, logo, isso se torna um rio de ansiedade. Aquilo que era um fiozinho de preocupação vira um rio de ansiedade, um rio de preocupação, um rio de angústia dentro da sua mente. Posteriormente, isso vai virando uma correnteza de dúvidas. E quando você percebe, essa correnteza de dúvidas começou a arrastar você. E antes então que você se dê conta, a correnteza destruiu tudo, arrastou tudo, o medo, a preocupação, a ansiedade tomaram conta da sua mente. Então nós temos que nos preocupar menos e orarmos mais. Não se preocupe tanto. Não se preocupe tanto. Ore mais. Esta é a questão.
Por mais difícil que seja o quadro que você está vivendo, por mais que o que está diante de você é desafiador, por mais absurdo que pareça, por mais que você se sinta insignificante, por mais que você olhe para o desafio e você perceba que você é infinitamente menor do que aquilo que está te desafiando, continue orando, continue crendo, porque Deus continua no controle de todas as coisas. Não é? Então, meu amado, a preocupação, se nós não tomarmos cuidado, e esta mulher, ela não deixou que a preocupação com esse quadro tomasse conta da sua vida. Ao invés de se preocupar, ela foi orar. É isso que o texto quer nos mostrar. A insistência, a persistência desta mulher se torna um tipo da oração do cristão. Do cristão insistente, que permanece orando, que não desiste de orar. Então, se nós abrirmos espaço para que esse fio de preocupação comece a fluir na nossa mente, ele vai cada vez mais se avolumando, ele vai virar um pequeno riacho de preocupações, e depois ele vai desaguar em um outro rio de ansiedades, e quando você perceber, isso virou uma correnteza e arrastou você embora. É preciso bloquear esse fluxo. Porque o que a preocupação faz conosco? O que a preocupação excessiva faz comigo e você? Ela faz você enxergar a oportunidade que está diante de você como se fosse o problema que você enfrentou ontem. E aí vem a oportunidade, ao invés de você ver a oportunidade, você vê nela aquele problema que você enfrentou ontem, você fica preocupado. Você fica com medo. E aí isso vai se tornando um ciclo. Aparece uma oportunidade, a gente olha para aquilo e diz, eu não vou. Por quê? Porque a gente lembra de algo que a gente viveu, traz algo que a gente viveu à nossa memória, e aí a gente começa a ver cada oportunidade da nossa vida, aquilo que é oportuno para o nosso amanhã, como se fosse o problema que nós enfrentamos ontem. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você enfrentou um problema ontem e não conseguiu vencer e não deu certo, você não é um fracassado, porque eu quero dizer uma coisa, a gente só é fracassado quando a gente não evolui, quando a gente não cresce, quando a gente não aprende, quando não nos desenvolvemos em nada dentro do fracasso, porque quando a gente fracassa e aprende, o fracasso de ontem prepara você para o sucesso de amanhã. Então não fique olhando com preocupação uma oportunidade que começa a se desvelar diante de você, porque você enfrentou algo semelhante no passado e não deu certo. A oportunidade de amanhã não é o problema que você enfrentou ontem. Quem entendeu isso, diga amém. Um escritor disse uma coisa sobre preocupação, e é verdade. Ele disse assim, preocupação é como balançar numa cadeira. Sabe a cadeira de balanço? Ele disse, a preocupação é como você se balançar numa cadeira de balanço. Ela te dá algo para fazer, ela te faz balançar, mas você nunca sai do lugar, nunca chega a lugar nenhum. Isso é a preocupação. Ela só vai te dar algo para você fazer. Você vai ficar com aquilo ali na sua mente, se preocupando, andando de um lugar para o outro, daqui para lá, de lá para cá, de um lado para o outro, se preocupando, porém sem nunca tomar uma medida efetiva, e assim nunca chega a lugar algum. E qual é a medida efetiva que nós estamos falando aqui, meus amados irmãos? Nós precisamos orar. Nós temos que confiar em Deus. E é por isso que, me adiantando aqui, não sei se vai dar tempo de falar tudo, quando no verso 8 Jesus disse assim, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, qual é a fé que ele está dizendo? É a fé daquele que se aproxima em oração de Deus, confiando que Deus vai lhe ouvir. Será que quando Jesus vier, ele vai encontrar uma igreja que está orando? Será que quando ele vier, ele vai encontrar uma igreja que está buscando a face de Deus? Será que quando Jesus vier, ele vai encontrar uma igreja que diante das perseguições, que diante dos enfrentamentos que ela passa, será que Jesus, quando ele vier, ele vai encontrar uma igreja ainda militando, ainda engajada nessa luta? Ou será que essa igreja já desistiu de orar, porque ela está dizendo, está todo mundo contra a gente, não tem o que fazer, vamos parar? Será que quando ele voltar, ele vai encontrar uma igreja que está firme? Ou será que ele vai encontrar uma igreja morna que já entregou os pontos? Que já se amoldou ao mundo? Que já se desmotivou de ser sal da terra, luz do mundo? Que já parou de dizer a verdade e agora essa igreja, ela se conforma em dizer meias verdades? Será que nós vamos encontrar essa fé nesta igreja, quando Jesus voltar? Essa fé arrojada, essa fé destemida, essa fé que encoraja.
Por isso o Senhor diz: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus amados irmãos, o pastor David Dickens tem uma história que ele conta que é muito interessante. E essa história ilustra bem o que é a confiança em Deus diante das adversidades da vida. Então ele conta que ele conheceu, eu não me lembro agora se ele conheceu esse homem ou se ele leu o testemunho desse homem, enfim. Mas a história é muito simples. Esse homem ele era um dono de uma empreiteira, eles trabalhavam com construções, portanto, e ele estava enfrentando um momento difícil, um momento muito frágil, economicamente falando, na sua empresa. Ele estava muito preocupado. Aí eles pegaram um grande serviço para fazer, era um serviço muito grande, eles iam construir um condomínio, muitas casas e tudo mais. E ele era um cristão, mas ele estava tão preocupado, né, com a sua empresa, que certa manhã ele foi para o seu devocional e aí ele abriu a Bíblia e o seu devocional era justamente quando Jesus fala para que a gente considere os pardais que não plantam, não colhem, nem armazenam, celeiro, tal, toda aquela coisa. E aí Jesus diz assim: todavia vosso Pai Celestial cuida deles. E aí Jesus diz: e vocês são muito mais valiosos do que os pardais. Portanto, se vosso Pai Celestial cuida dele, ele também cuidará de vocês. E ele com aquela preocupação, lendo esse devocional de manhã, ali e tudo mais. E após a leitura do texto, no fim do devocional lá, quem tem esse costume de ler esses devocionais que trazem um texto e depois uma mensagem bíblica, eu gosto muito. No final, a mensagem ali dizia o seguinte, era uma mensagem de encorajamento que estava embasada em 1 Pedro 5,7. Lá dizia o seguinte, ali estava escrito assim: Deus está ciente de tudo, vírgula, Deus se importa. Essa palavra ficou no coração dele, né? E ele leu aquele texto e foi trabalhar. Só que o que acontece, uns dias antes, quando eles estavam derrubando algumas árvores, tinha uma árvore tão bonita lá, ele ficou com tanta dó de derrubar aquela árvore. E aí ele disse assim: poxa vida, vai atrasar um pouco o projeto, mas não vou derrubar essa árvore antiga, que árvore bonita. E aí quando ele olhou assim, ele viu que lá no galho tinha um ninho de pássaro, mas um ninho tão exuberante, diferente, né, de uma espécie de pássaro que ele não conhecia. E ele disse: ah, não, agora que eu não posso mais derrubar essa árvore, olha que pássaro bonito, que ninho, né, maravilhoso. Mas ele estava tão preocupado, e a situação financeira dele era tão sensível, que para não derrubar aquela árvore, ele tinha que fazer um remanejamento na obra e tudo mais, e a obra já estava atrasada. Aí ele disse: puxa vida, quer saber? Eu vou ter que derrubar esta árvore. Mas eu não queria destruir a casa desses pássaros. Eu fiquei observando a mãe vindo e alimentando os filhotes, e eu vou tirar esse ninho, ele pensou, e vou colocar em uma outra árvore. Aí quando ele subiu, né, para tirar aquele ninho de lá, o que acontece? Quando ele chega no ninho dos pardais, dos pássaros, ou melhor dizendo, e ele olha para dentro daquele ninho, não tinha mais pássaro nenhum. Eles já tinham aprendido a voar e eles já tinham ido embora. Aí ele ficou impressionado com aquilo, e aí ele passou a prestar atenção na engenhosidade do pássaro que construiu aquele ninho, porque era um ninho muito bonito, diferente, grande, exuberante. E aí ele percebeu como o pássaro, como ele havia trançado de forma hábil, né, pequenos pedaços de madeira, com palha, folhas, e como ele foi criando aquela estrutura. E ele viu que o pássaro tinha usado tantos materiais para construir aquilo, e ele ficou impressionado. E aí ele percebeu que dentro dos materiais, você sabe que o passarinho usa de tudo para fazer o ninho, né? Ele percebeu que dentro dos materiais ele tinha usado, inclusive, papel. E aí ele viu um pedacinho de papel colorido que estava ali embranhado no meio de toda aquela palha. E ele ficou curioso. Ele foi, abriu com cuidado aquilo ali, tirou aquele papelzinho. E quando ele abriu aquele fragmento de papel, o que estava escrito dentro daquele fragmento de papel? Estava escrito assim, um pedacinho de uma frase. E naquele pedacinho de frase, sujo, rasgado, mas dava para ler, estava escrito assim: não se preocupe, porque há um Deus que cuida de você. E ele tomou aquilo, a percepção que ele teve daquilo, meus amados irmãos, reforçou
a mensagem que ele havia lido naquela manhã. Aquilo veio no coração dele de tal forma assim que ele sentiu que aquilo era Deus confirmando o que havia falado com ele no devocional da manhã. E aí o que ele fez? Ele tomou uma decisão, ele disse assim, sabe, eu não vou me preocupar tanto e eu vou orar acerca do que a minha empresa está enfrentando. E a partir daquele dia, meus amados irmãos, o pastor Dickens disse que aquele homem se tornou um homem de oração. E passado algum tempo a empresa dele saiu daquela dificuldade que estava vivendo. E passado algum tempo a sua empresa se tornou uma das maiores empresas daquela região. Abriu vários escritórios. E ele tinha muitos e muitos funcionários. E ele começou a tocar muitas e muitas obras. E ele se tornou um homem extremamente rico. Mas toda vez que você entrava no escritório dele, tinha um quadro. E dentro daquele quadro ele mandou emoldurar o quê? O ninho daquele pássaro. E ele diz, e todas as vezes que eu ficava ansioso e me preocupava com alguma coisa, eu me lembrava dessa história. Eu olhava para aquele ninho de pássaro e me lembrava, existe um Deus que cuida de mim. Não preciso me preocupar. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos persistir e insistir na oração, nos preocuparmos menos e orarmos um pouco mais. A mulher da parábola não está interessada na postura do juiz. Ela não ficou preocupada com a postura do juiz. Ela não ficou desmotivada com a postura do juiz. Ela não ficou desalentada com a fala do juiz. Não, na verdade, isso serviu como um combustível. E ela disse, se eu não posso vencer assim, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho influência, eu não sou ninguém. Se eu não posso vencer esse homem por meio desses mecanismos, eu vou insistir, eu vou persistir, eu vou falar com ele todo dia, eu vou ficar no pé dele até que ele mude de atitude. E isso retrata muito bem o desafio da oração. Porque chega um determinado momento da oração, olha aqui para mim, por favor. Eu já estou encerrando. Chega um determinado momento da oração em que a gente já está orando há tanto tempo, a gente já está falando com Deus sobre aquilo há tanto tempo, a gente está apresentando aquilo para Deus há tanto tempo, que a gente começa a ter a sensação, vem um lampejo assim, algo diz, não vai acontecer, Deus não está ouvindo, Deus não vai responder, desiste, para de orar, abandona esse projeto, abandona esse propósito. Mas essa mulher, mesmo diante, nós não sabemos quanto tempo ela teve que persistir com esse juiz. A Bíblia não diz. Mas o texto diz que ela persistia, e ela ia até esse homem, e ela incomodava, e ela molestava, e ela ficava falando com ele, ela ficava no pé desse homem, até que esse homem disse algo do tipo, quer saber? Vou ter que fazer alguma coisa. Porque se eu não tomar uma decisão, se eu não fizer alguma coisa, essa mulher vai ficar indo e voltando, e ela vai me importunar muito. Aqui tem uma coisa maravilhosa. Irmãos, é por isso que nós precisamos estudar as línguas originais da Bíblia, muito importante. A palavra aqui no texto, quando ele diz, me importune muito, a tradução ao pé da letra seria ficar com o olho roxo. Mas ele não está querendo dizer que ela queria, que ele estava com medo que ela lhe agredisse. Não, não é isso. Ele está querendo dizer, isto era uma espécie de um ditado que se usava quando a honra de alguém ficava manchada. Era como se essa pessoa tivesse com o olho roxo. Então quando ele diz essa frase célebre aqui, quando ele fala para que ela não me importune muito, essa tradução então ao pé da letra, segundo especialistas que dizem que a tradução seria ficar com o olho roxo, no sentido não de que ela fosse agredi-lo, como eu disse, mas no sentido de um ditado que se usava naquele tempo, de alguém que ficasse envergonhado. Ele está dizendo assim, eu vou fazer justiça, porque daqui a pouco eu vou ficar falado no meio da sociedade. Daqui a pouco as pessoas vão estar apontando o dedo para mim e dizendo assim, poxa vida, olha lá vai o juiz. Que homem terrível, como é que pode esse homem, essa coitada dessa viúva, passando por essa situação? Nós não sabemos qual era a causa dela. Amém? Mas a verdade é que a causa que ela estava enfrentando, o problema que ela estava enfrentando era algo tão terrível que ele ficou preocupado que se ele não atendesse essa demanda, o seu nome, a sua reputação, a sua carreira
né, se é que ele tinha, fosse jogada, né, no lixo. E o medo dele então é que as pessoas por onde ele passasse começassem a apontar esse homem e a dizer desse homem essas coisas terríveis. E aí qual é a proposta? Presta atenção nisso. E aí o Senhor diz assim: olha, se esse injusto juiz, que era injusto, que não valia absolutamente nada, vai fazer algo para essa mulher, porque ele está preocupado com a reputação dele, imagine o Deus que vocês servem, quanto mais esse Deus lhes fará, porque esse Deus não é um juiz injusto, ele é um justo juiz. E se o injusto juiz está preocupado com o seu bom nome, muito mais Deus tem a zelar pelo seu nome. Por isso ele vai fazer se você orar. E aí está o ponto e o contraponto. Os irmãos estão compreendendo? Esse juiz não simboliza Deus, ele é o contraponto de Deus. Esse juiz é injusto, é maligno, é perverso, mas ele vai fazer porque ele não quer ver o seu nome sendo difamado. E aí você lê na Bíblia o Senhor dizendo assim: eu farei por amor ao meu nome. Aleluia. E é assim que Jesus está nos motivando a orar. É assim que Jesus escolheu para nos fortalecer na vida de oração, para que a gente se preocupe menos e ore mais, mostrando isso para mim e para você, que se um homem atende a demanda de uma mulher que insiste, porque ele está com medo de que a sua reputação, que já não é lá grande coisa, mas ele atende essa mulher porque ele não quer ver o nome dele na boca das pessoas, Jesus está dizendo: então vocês precisam acreditar que o vosso Deus, o vosso Pai, aquele que cuida dos pardais, Ele cuida de vocês. E se vocês orarem, se vocês insistirem, Ele vai fazer. Por amor a vós, claro, mas porque Ele tem um nome a zelar. Foi esse o ponto da oração de Moisés, quando Deus queria destruir todo o povo. Moisés tocou no ponto certo. Ele disse assim: se o Senhor destrói todo esse povo no deserto, o que vão dizer de ti? Como vai ficar a tua reputação? Vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito, não conseguiu sustentar o povo no deserto e matou todo mundo. O Senhor tem um nome a zelar. Aleluia. Então, meus amados irmãos, vamos encerrar aqui. Eu estava lendo um pouquinho assim da história do Usain Bolt, daquele corredor que ganhou um monte de medalhas de ouro, né? Talvez é o maior da história. E ele disse uma coisa muito interessante, né? Ele diz assim que, ele dando uma entrevista para um repórter, ele disse que uma coisa que ele aprendeu ao longo dos anos foi que a coisa mais importante na corrida era a última parte, o trajeto final da corrida. Ele diz: porque quando você arranca, você está bem. No começo, ele diz, você está com todo aquele gás. E aí você vai dar a arrancada e você acelera e você vai melhorando. Ele diz, mas quando começa a chegar na parte final da corrida, as suas pernas elas começam a fraquejar. Mas aí, você força o seu corpo. Você não se rende. Ele diz, é um desafio. Você tem que ultrapassar uma barreira. E aí quando você vence a corrida, você diz, realmente o trabalho duro compensou. E assim é a oração. Quando você começa a sentir a resistência, quando você começa a sentir o peso, quando você começa a ficar cansado, e é por isso que o texto diz para nós não desfalecermos, mas aí você diz, não, eu estou na reta final, aleluia, aleluia, você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você? Que é quando você percebe que a coisa começa a ficar mais complicada. Não é quando você dobra o joelho, não é na primeira oração, na segunda. É depois de um tempo, quando você já está orando, quando você já está insistindo. E aí você começa a sentir o cansaço. E aí você começa a sentir o peso daquele tempo orando. E aquilo se torna uma barreira. É porque você está na reta final. E logo você vai cruzar a linha de chegada. E a sua oração vai ser respondida para a glória de Deus. Por isso se preocupe menos e ore mais.
Diga assim comigo: eu preciso insistir. Diga. Na oração. Um dos grandes pregadores ingleses chamado George Miller orou 63 anos e 8 meses por um homem. E alguém perguntava para ele, ele dizia assim: não, esse homem vai se converter. Eu estou orando, como poderia ser de outra forma? Mas o fato é que o Miller faleceu e o homem não havia se convertido. E esse homem então foi no sepultamento, o pastor, e estavam todos lá. E então começaram a cantar os cânticos congregacionais, e o caixão do grande pregador Miller foi sendo baixado. E enquanto isso acontecia, aquele homem que estava ali, por quem o pastor havia orado 63 anos e 8 meses, observava aquela cena e ouvia aquela música e via as pessoas, e naquele instante chorando, e naquele instante o Espírito Santo tocou no coração daquele homem e começou a dizer a ele: este homem orou por você 63 anos. E aquele homem começou a sentir o arrependimento entrar no seu coração. E naquele sepultamento do pastor George Miller, ele entregou a sua vida para Jesus e se converteu. Isso é um resultado de uma oração persistente. Ela se perpetua. E às vezes até mesmo quando nós não estamos mais aqui, mas os efeitos da nossa oração, eles continuam acontecendo. Amém, queridos? Com isso eu não estou querendo dizer que você vai precisar, deixa eu falar isso para você não ficar muito desanimado. Eu não estou querendo dizer com isso que você vai ter que orar 63 anos. Até porque algumas orações Deus atende assim de uma forma tão rápida, né? Que até nos surpreende. É como a história daquela mulher que foi entrar no supermercado e estava chovendo muito, ela esqueceu o guarda-chuva dela. E aí quando ela está entrando assim no supermercado, ela olhou e tinha aquela área coberta, mas não tinha muitas vagas. E aí ela observou e estava tudo lotado, né? E aí ela está entrando assim, uma chuva, e ela assim já meio idosa, e aí ela começou a orar. Ela disse: Senhor, ajuda a tua serva, prepara uma vaga para mim naquela área coberta. E quando ela estava falando isso, ela viu que uma luz de ré acendeu, né, assim, e um carro começou a sair. Aí ela falou assim: Senhor, não precisa mais, eu já resolvi o problema. Deus respondeu tão rápido a oração dela que ela não conseguiu nem perceber que era Deus que estava respondendo a sua oração. Então, meus amados irmãos, algumas orações Deus responde rapidamente, outras orações nós temos que insistir. Enfim, tudo está submetido e subjugado à vontade soberana dele. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.